bom dia! Estamos começando mais uma semana, hoje é segunda-feira. E aí, como passaram o final de semana? Aproveitaram bastante, descansaram, realizaram também as atividades que estavam pendentes, quem tinha atividade pendente? Espero que sim, que tenham adiantado, que tenham feito tudo que estava aí pela metade ou incompleto, para não ficar com tarefinhas atrasadas. Então, vamos começar o nosso dia. Levanta, joga a preguiça pra lá, que eu sei que na segunda-feira bate aquela preguicinha, né? Aquela vontade de ficar um pouco mais na cama, mas vamos levantar, vamos começar a trabalhar juntos, certo? Então vamos lá. Peguem os livros de ciências, vocês realizaram atividade na sexta-feira, atividades sobre a germinação, sobre as sementes, não é? Então, peguem os livros aí de vocês para começarmos a nossa correção. Falando em ciências, já concluíram o relatório sobre a plantinha que vocês esperaram fazer essa germinação, sobre a experiência de vocês com a germinação? Espero que sim, lembrando que o prazo é até amanhã. O prazo de envio de relatório, de imagens, de tudo, é até amanhã, terça-feira, e não vai passar dessa data, tá certo? Então, quem não terminou, corre para adiantar, certo? Para amanhã enviar todo esse trabalhinho. Então vamos lá. No livro de vocês, a atividade começou na página 78, não foi? Onde falava sobre os vegetais, sobre as plantas, né? Todo esse resumo, esse apanhado do que nós trabalhamos nesse conteúdo sobre o mundo vegetal. Então vamos ver aqui. Recordando ideias. Quando fala sobre recordar ideias, já de estudo, é relembrar, rever aquilo que vocês já estudaram, aquilo que vocês já têm conhecimento. Recordar, relembrar. Então, a primeira questão dizia o seguinte: complete. Como podem ver, aqui existem algumas lacunas, não é? As frases não estão completas, está faltando palavras, informações que deveriam ser completadas aqui, de acordo com o que vocês estudaram e com os textos do conteúdo aqui do livro. A letra A diz o seguinte: as plantas também são chamadas... Do que as plantas também são chamadas? De vegetais. Nós estamos repetindo isso, olha, todos os dias nas nossas aulas de ciências sobre os vegetais. Então, as plantas também são chamadas vegetais. B. As plantas que vivem na terra são plantas e as que vivem são plantas aquáticas. Então, as plantas que vivem na terra são as plantas terrestres, porque elas vivem na terra, então são terrestres. E as que vivem são plantas aquáticas. As plantas aquáticas vivem onde? Na água. Então a frase ficaria assim: as plantas que vivem na terra são plantas terrestres e as que vivem na água são plantas aquáticas. Letra C. Quando a semente, tracinho, a planta começa a crescer. O que é preciso acontecer com essa semente para a planta começar a crescer? Germinar, né? Então, quando a semente germina, a planta começa a crescer. A letra D, aqui logo no começo temos 4 tracinhos, não é? Sem palavras nenhuma para você completar. E diz o seguinte: são algumas condições necessárias para a semente germinar. Quais são essas condições necessárias? Do que a semente precisa para que ocorra a germinação? Vamos ver? A semente precisa de água, ar, luz solar e terra fértil. Água, ar, luz solar e terra fértil. São algumas condições necessárias para a semente germinar. Certo até aí? Vamos prosseguir. Número 2. Leia o texto a seguir. Clarinha aprendeu muito sobre os vegetais na escola e resolveu cultivar uma plantinha em casa. Muito animada, colocou algumas sementes de feijão em um vaso com terra bem fofa. Depois, deixou o vaso perto da janela para que recebesse luz solar durante o dia.
Esperou uma semana e quase nada aconteceu. Responda, qual pode ter sido a falha de Clarinha? Talvez ela tenha errado. Qual pode ter sido a falha dela? Por que a plantinha dela não desenvolveu? Provavelmente, ela pode ter esquecido de regar a sua plantinha, regar as sementes, né? Regularmente, diariamente, para que essa semente germinasse e assim viessem os ramos. Então, esse pode ter sido o erro dela. Deve ter esquecido de regar a sua plantinha, as suas sementes, para que assim elas pudessem germinar. B. O que pode ter acontecido com as sementes? Já que, ela esperou uma semana e quase nada aconteceu, provavelmente essa semente morreu, porque ela não teve essa atenção de regar, de observar diariamente. Então, essa semente ela pode ter morrido. As sementes que não germinaram, no caso, morreram. Na letra C, vocês deveriam fazer um desenho, mostrando o que Clarinha deveria ter feito para que essa sementinha dela germinasse, para que não desse errado como aconteceu. Número 3. Observe as fotos abaixo e escreva com qual vegetal esses alimentos foram preparados. A primeira mostra uma lata de goiabada. A goiabada é feita do quê? De qual vegetal? Da goiaba. É o doce da goiaba. Então, goiabada é feita de goiaba. E a cocada? Vocês sabem do que a cocada é feita? A cocada é feita de coco, O nome já diz, assim como goiabada, goiaba, goiabada. Cocada já remete a coco. Então, o vegetal utilizado para preparar a cocada é o coco. Agora temos o óleo. Do que o óleo é feito? O óleo pode ser feito de canola, milho, soja, girassol ou algodão. Todos esses são vegetais. Canola, milho, soja, girassol ou algodão. E por último aqui a limonada, ou suco, Aqui, a limonada que é o suco de limão, Limonada é feita de limão, certo? Agora, escreva 3 exemplos de como os vegetais estão presentes em nossa vida. De que forma os vegetais estão presentes em nossa vida? Como podemos observá-lo, Onde temos esse contato? Os vegetais estão presentes, enfeitando as casas, os parques, na nossa alimentação, Como vocês viram aqui da goiabada, da cocada, Que são produtos que são feitos de vegetais. Também na produção dos móveis, a cadeira que nós sentamos, Tudo isso é feito de vegetais, bom? Então, vamos agora para a nossa segunda atividade, certo? Sobre o mundo vegetal. Nessa segunda atividade, o foco foram as plantas, Que são utilizadas como medicamentos. Medicamentos naturais, chás, Como podemos utilizar os vegetais na nossa vida para nós curarmos doenças, para nos livrarmos de alguns sintomas ruins. Então, vamos ver aqui na página 164 sobre o mundo vegetal, E o poder curativo das plantas. Página 164. Saiba um pouco sobre o poder curativo das plantas. Alguns vegetais são utilizados para aliviar dores ou mesmo diminuir a sensação de mal-estar causada por diferentes doenças. Aqui temos a tabela, Onde diz a planta ou produto, em qual situação pode ser utilizada e o procedimento. Nós já lemos juntos na aula de sexta-feira, mas vamos ler aqui novamente. Planta ou produto.
chá de folha de goiabeira, sumo de limão, água de rosas, chá de sabugueiro adoçado com mel. Em qual situação pode ser utilizada? O chá de folha de goiabeira pode ser utilizado em caso de diarreia. O procedimento é: deixe a água ferver, jogue as folhas e abafe por 3 minutos. Ofereça ao doente. O suco de limão pode ser utilizado em caso de picadas de inseto, mas dessa vez não vai ser em forma de suco ou de chá. Vai ser como um sumo. Espremer o limão e aquele líquido que sai do limão vai ser passado sobre a picada de inseto para assim aliviar as coceiras e as irritações. Água de rosas pode ser usada em casos de lábios machucados ou rachados, principalmente nessas épocas frias como nós estamos agora. Os lábios, começam a ficar rachados, aí incomoda. Então, a água de rosas pode ser utilizada para aliviar esses machucados, essas rachaduras. Procedimento: embeba um algodão com água de rosas e passe sobre os lábios machucados. Chá de sabugueiro adoçado com mel. Pode ser utilizado em caso de dores de garganta. Deixando a água ferver, jogue as folhas e abafe por 3 minutos. Ofereça ao doente. Então aqui tem 4 exemplos de medicamentos feitos a partir de vegetais, E na questão que vocês deveriam responder aqui, pede para que vocês consultem um adulto, E indique outros medicamentos. Você conhece algum medicamento natural? Consulte um adulto de sua família para responder essa pergunta. Então, qual outro medicamento natural vocês têm conhecimento ou alguém informou a vocês? Nós temos o chá de camomila, como eu falei, que serve para acalmar, para aliviar gases também. Temos o chá de erva doce, que essa erva doce também serve para aliviar dores de barriga, gases. Temos também o chá de catinga de porco, que assim como o chá de folha de goiabeira serve para diarreia, Temos o chá verde, que serve para retenção de líquido, quando nós não conseguimos eliminar os líquidos do nosso corpo, Quando não estamos indo ao banheiro com frequência. Então, esse chá serve para limpar o nosso organismo, E assim como vários outros. Por exemplo, desde pequenininha ouço falar do chá de maçã de algodão, que serve para quando nós nos machucamos, quando batemos, por exemplo, a cabeça e cria aquele galo, Aquele hematoma. Esse chá serve para isso, para aliviar os sintomas e os hematomas também. Assim como vários outros chás, produtos naturais feitos a partir de vegetais, Agora, página 165. Observe as ilustrações e indique o medicamento natural para cada caso. Essa questão vocês poderiam ter o auxílio da tabela da página anterior para responder. A primeira imagem mostra a criança com a mão na garganta e aqui diz que ela está com dor de garganta. Então, qual medicamento pode ser usado para aliviar essa dor? O chá de sabugueiro adoçado com mel, Lábios rachados. Pode utilizar a água de rosas. Picada de inseto. A picada de inseto pode ser utilizado o sumo do limão. E dor de barriga, o chá de folha de goiabeira. Certinho? Então, caso vocês não tenham colocado as informações da página anterior, tenham colocado outros medicamentos naturais que também sirvam para esses problemas e sintomas, não tem problema, pode deixar, certo? Não precisa mudar. Nossa atividade terminou aqui na página 166, Onde falamos sobre esses medicamentos e, como falei, vou repetir, amanhã acaba o nosso prazo, tá bom? Para a experiência ser concluída. Não esqueçam, me envie para que eu faça a avaliação e vocês recebam a notinha de vocês, tá bom? Agora vamos dar início à nossa atividade do dia de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar com o texto e realizar a compreensão ou a interpretação desse texto. Quem aí tem um animalzinho de estimação?
Um gato, um cachorro, um periquito, um coelhinho. Quem tem um animalzinho de estimação? E quem não tem? Gostaria de ter? Tem vontade, né, de ter um bichinho de estimação? A história que vamos ler hoje fala sobre isso. Uma criança que queria muito ter um bichinho de estimação, um animal de estimação, porém não era possível porque ela morava num apartamento. E assim não dava para criar esse animalzinho lá, para ele crescer. Ele não teria o espaço para brincar, para se movimentar, por conta dos móveis do apartamento ser um ambiente menor, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu, como ele fez, não é? Para ter o seu desejo realizado, se ele teve ou não o seu desejo realizado. Então, abram aí na página 146 do livro de língua portuguesa para iniciarmos a leitura desse texto. Página 146. O personagem do conto infantil que você vai ler queria muito ter um animal de estimação, mas ele mora em um prédio de apartamentos. Será que ele vai conseguir o que deseja? Faça a leitura silenciosa do trecho do conto e descubra. Então, eu vou fazer a leitura agora, vocês acompanhem aí em casa. Bichinho de estimação. Eu sempre quis ter um bicho de estimação. Na verdade, eu queria um cachorro, daqueles grandões com o pelo caindo pela cara. Papai explicou que aqui no apartamento é proibido ter cachorro. Aqui tudo é proibido. Eu chorei que queria porque queria ter o meu bicho. E minha mãe me comprou, sabe o quê? Uns peixinhos dourados. Eu bem que tentei brincar com eles, apesar de que eles não faziam nada. Só ficavam nadando de um lado para o outro e comendo aquela paçoquinha, que tem que dar muito pouquinho de cada vez, senão eles estouram de tanto comer. Já vi o bicho mais burro estourar de tanto comer? Um dia a gente estava brincando de médico. Eu era o médico fingindo que os peixinhos estavam doentes. Daí eu coloquei o meu remédio de bronquite dentro do aquário. Os peixinhos ficaram todos de barriga para cima. Pensei que tinham dormido. Mamãe disse que tinham morrido. Ficou furiosa e jogou tudo no lixo. E eu nunca mais tive um bicho de estimação. Também dos peixinhos nem senti falta. Quem pode querer um bicho que não se pode nem encostar nele? Então, olha que interessante o desabafo, né, dessa criança, desse menino aqui, onde ele fala sobre o que aconteceu com ele. Ele queria muito ter um cachorro daqueles grandões peludos, mas não podia. No prédio em que ele morava era proibido ter cachorros, então ele ficou chateado com isso. Mas a mãe dele comprou alguns bichinhos para ele cuidar, peixinhos, e ele não ficou satisfeito, né? Porque ele queria um cachorro, um animal que ele pudesse brincar, tocar, né? Rolar pelo chão. E com os peixinhos isso não é possível. Os peixinhos ficam apenas dentro de um aquário, na água nadando, né? E a ideia que ele teve para brincar com esse peixinho foi brincar de médico. Porém, ele colocou o remédio dele para bronquite, né? A bronquite, como aqui diz, é uma inflamação dos brônquios que se reconhece pela tosse e pelo chiado no peito. Então, ele tinha esse problema de bronquite e pegou seu remedinho e colocou na água para os bichinhos, como se estivesse, né, tratando a doença neles. Mas o que aconteceu? Os peixinhos morreram, ficaram todos de barriga para cima. Ele ficou achando que os peixinhos estavam dormindo, mas não, os peixinhos morreram por conta desse remédio. E assim a mãe dele se chateou, jogou tudo fora e nunca mais ele pôde ter outro bichinho, né? Então agora nós vamos ver as questões a respeito dessa historinha, certo? Na página seguinte diz assim: estudo do texto. No geral, as histórias são contadas por um narrador. É ele quem apresenta os personagens e os acontecimentos. Responda: o narrador está contando uma história que aconteceu com ele ou com outra pessoa? O narrador desse conto é um menino ou menina? Como vocês podem ver, o narrador desse conto é essa criança, não é?
que fala sobre o bichinho que ela queria ter. Então, o narrador está contando uma história que aconteceu com ele ou outra pessoa? O narrador é menino ou menina? Sublinhe no conto a parte que fez você chegar a essa conclusão. Então, você vai voltar aqui no conto, certo? E passar um tracinho embaixo da frase que mostra de que forma você concluiu, né? Que ele está falando sobre ele ou sobre outra pessoa e se é menino ou menina. Número 2. Marque o tipo de cachorro que o menino do texto gostaria de ter. Aqui nós temos três exemplos, né? De raças de cachorro, de tipos de cachorro. Então você vai ter que encontrar aqui qual é o cachorro que demonstra ter as características que ele fala. Um cachorro grandão, peludo, com pelo na cara. É o primeiro, o segundo ou o terceiro? Número 3. Na sua opinião, por que a mãe escolheu peixinhos para dar ao filho? Por que será, não é? Que ela deu peixinhos para ele? Será que foi para não dar trabalho? Ou porque o cachorro era muito caro? Por que será que ela deu esses peixinhos? Para o menino, qual é a desvantagem de ter peixinhos como animais de estimação? Ou seja, qual é o lado ruim? Por que não é tão bom ter peixinhos como animais de estimação? Que idade você acha que o menino do conto tem? Justifique a sua resposta. Lendo essa história, ouvindo eu contar para vocês, que idade vocês acham, né, que essa criança tem? Que esse menino do conto tem? E por que você acha que ele tem essa idade? Você vai dizer aqui. O menino matou os peixinhos de propósito? Justifique a sua resposta. Os peixinhos morreram, não é? Mas o menino matou esses peixinhos de propósito? Ele tinha a intenção de matá-los? Sim ou não? Após, você vai ter que justificar, dizer por que você acha isso. Porque essa é a sua opinião. Leia. Já viu o bicho mais burro? Responda. A que animal o menino se refere? Por que o menino o considera burro? A quem o menino está fazendo essa pergunta? Então, quando ele fala no texto, já viu o bicho mais burro? De quem ele está falando? De qual bichinho ele está falando? Por que ele acha esse bichinho burro? E por que e a quem ele está fazendo essa pergunta? A mãe, ao pai, o peixinho, ao leitor, ou seja, você que está lendo esse texto? A quem será que ele está fazendo a pergunta? O menino faz outras perguntas no texto? Indique. Então, você vai voltar no texto e indicar quais outras perguntas ele faz. Na sua opinião, essas perguntas precisam ser respondidas? As perguntas que ele faz precisam de respostas ou as respostas são óbvias, não é? São respostas que não geram dúvidas por conta das perguntas que ele faz. Agora, fique sabendo. Vamos ver aqui uma informação sobre os animais de estimação. Cães e gatos podem transmitir doenças e a pior delas é a raiva. O vírus da raiva fica na saliva do animal doente e mordidas, arranhões e lambidas podem contaminar você. Se isso acontecer, lave bem o local ferido com água e sabão, não faça curativos, procure o serviço de saúde. Dicas importantes: evite brincar ou mesmo passar a mão em cães e gatos desconhecidos. Nunca mexa com bichos soltos na rua e nunca separe brigas de animais. Então, olha, para quem tem aí um bichinho de estimação ou quer ter, é bom observar esses cuidados, certo? Essas dicas para que não se machuquem e não sejam contaminados por esse vírus. Também, como fala aqui, não deve brincar ou mexer com animais desconhecidos, com bichinhos na rua ou separar brigas de animais, porque eles podem ter essa reação de mordê-lo para se defender, para afastar você, certo? Então, a nossa atividade conclui aqui nessa página, certo? Com essas duas últimas questões. Então, respondam, leiam com atenção esse texto, leiam novamente, para não restar dúvidas, e responda cada questão com bastante atenção, tá bom?
Então, nossa aula está encerrando aqui, viu? Aguardo a experiência amanhã, o relatório, as imagens, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e que Deus abençoe a todos nós. Um beijo e até amanhã.